Olá, cidade, sejam todos bem-vindos a este espaço todinho nosso, de conversa e informação. Eu sou Luciano Rocha e este é o podcast Fala Aí em Novo Oriente de Minas. Estou aqui recebendo esse jovem que é um orgulho para nossa cidade. Se você quer uma internet rápida e confiável, conheça a Speednet, o provedor de internet que vai transformar a sua experiência online. Ultra velocidade para assistir filmes, séries e jogar online sem interrupções. Não perca tempo. Assine agora a Speednet e descubra o que é navegar sem limites. Speednet, você sempre conectado. Se você está buscando um lugar incrível para sua próxima festa, não procure mais. Venha conhecer este espaço encantador com piscina e um belo espaço para festas. Rancho Califórnia. Faça da sua celebração um evento inesquecível. Neste lugar perfeito para aniversários, festa de formatura, celebrações de casamento e muito mais. Rancho Califórnia. Lugar ideal para garantir a animação da sua festa. Posso te chamar de Iago ou doutor? Luciano, pode ir o que for mais confortável para você. Então eu vou te chamar de Iago até você formar aqui na conversa. Quando se formar, eu chamo você de doutor. Certo. Iago, seja bem-vindo e Muito obrigado obrigado. por aceitar o meu convite. Então, vamos começar essa conversa aqui para o público saber quem é Iago. Quem é Iago? Sou nascido e criado aqui em Novo Oriente, tenho 28 anos. Passei toda a minha infância aqui, juventude, e na vida adulta já decidi trilhar esse sonho que era ser médico, né? Mas antes de decidir tomar essa decisão, muitas coisas aconteceram até que a gente pudesse amadurecer essa ideia e seguir por esse caminho. Mas hoje eu estou aqui também para mostrar para todo mundo que vê alguma esperança em tentar uma vida melhor, uma profissão pelo meio acadêmico, que é possível, mesmo com as nossas origens humildes, com a nossa educação básica, a gente consegue vencer todas essas barreiras. O convite é justamente isso, né? Além de mostrar o profissional que se tornou, é para servir de exemplo, né? Incentivar as outras pessoas, incentivar os jovens aí, e é possível. Certeza. Você é filho de... Minha família aqui no Novo Oriente, muitas pessoas conhecem, né? Eu sou filho de Chico Francisco, que é o famoso Chico Parabala. Você não é bravo igual ele, não, né? Não. Da família eu sou mais tranquilo. E minha mãe é Gilma, meu padrasto juvenil, junto eles têm uma lanchonete, né? Aqui na cidade também, que sempre me incentivaram. Minha mãe foi a maior incentivadora e meu padrasto também foi um grande incentivador para que eu continuasse, para que eu permanecesse cursando, porque durante essa jornada também, além de ser uma jornada desafiadora, também é marcada, né, por muitos acontecimentos. E assim, medo, ansiedade, frustrações fazem parte dessa jornada. E isso também, em alguns momentos, fazem a gente até pensar assim, poxa, será que eu quero isso mesmo? Penso em desistir, mas graças ao apoio deles, eu sempre tive forças para continuar e também um motivo, né, para poder continuar trilhando esse caminho. E a escolha para medicina? Se deu como? Quando? Bom, a minha história com a escolha da medicina foi um pouco engraçada. Desde criança, eu sempre quis ser cientista. Sempre gostei muito de pesquisar sobre a vida dos cientistas, percebi que eles eram muitas coisas, eram filósofos, químicos, físicos, e também nada disso impediam que eles exercessem essas profissões. E sempre foi um sonho para mim ser várias coisas, mas depois, com a adolescência, com o amadurecimento, eu percebi que tinha que afunilar e escolher um caminho. E já no ensino médio, sempre gostei de biologia, de ciências da saúde, mas eu desenvolvi uma paixão grande por exatas e durante o ensino médio eu decidi até mesmo fazer arquitetura. Se você estiver precisando de um espaço para uma confraternização, Rancho Califórnia, meu amigo Valdeci. E se falar de internet não precisa nem falar nada, né? Speednet, 100% fibra ótica, meu amigo Gonzaga. Voltamos já. Speednet, 100% fibra óptica. Você sempre conectado. Eletromóveis RG, conforto e qualidade ao seu lar. Minas Materiais de Construção.
Nossa melhoria de cada dia é por você, cliente e amigo. Farmácia do Trabalhador, agora localizada em 2 endereços, na Praça João Roque e na Praça Tristão da Cunha. Agropecuária Giro do Boi. Compromisso e parceria com o seu agronegócio. Voltamos aqui com o nosso segundo bloco do podcast Fala Aí. Você havia me contado uma história sobre um professor que te ajudou muito na escolha do curso. Sim. Conta pra gente aí, bem interessante. Foi uma história, assim, interessante, engraçada até. No ensino médio, a gente tinha uma relação muito íntima com os professores, porque na minha sala tinha pouquíssimos alunos. No terceiro ano a gente chegou com 9 alunos, que eu estudei lá no Terra Mãe. Aí, um dia, conversa vai, conversa vem, a gente conversava muito com todos os professores, em especial o professor Eduardo, sempre gostava muito de contar muitas histórias pra gente. Principalmente sobre a Segunda Guerra Mundial, a gente sempre trocava muitas curiosidades, era legal, a gente pesquisava curiosidades para contar para ele, que ele também sempre muito interessado, a gente desenvolveu uma ótima relação. Um dia ele chegou na sala de aula, a gente conversou bastante, no final ele virou para mim e falou assim: "Oi, Iago, você quer fazer o que de faculdade?" Aí aquilo eu pensei e falei assim: "Eduardo, eu tenho dúvidas, eu fico dividido entre arquitetura e medicina, mas eu sei que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas assim, eu tô com muita dúvida em relação a isso." Aí ele falou assim: "Vou te fazer uma pergunta então, que vai te ajudar a decidir." Aí eu falei: "Pode fazer." Aí ele: "Você gosta de estabilidade ou de aventura?" Sem pensar 2 vezes eu respondi: "Eu gosto de aventura." Aí ele falou assim: "Então é medicina." Aí aquilo, por uns segundos eu fiquei pensando, medicina? Mas assim, tudo que eu conhecia de medicina até hoje parece ser uma carreira tão estável, tão assim, tranquila. Só que aquilo ficou em mim. Eu fiquei pensando, fiquei refletindo sobre aquilo. Acho que poderia ser medicina mesmo. Cheguei em casa um dia e falei assim com minha mãe: "Mãe, eu acho que eu quero fazer medicina." Naquele momento eu não sei o que ela pensou. Não sei se ela pensou assim: "Caramba, o que esse menino vai fazer? Inventou agora." Só que em nenhum momento ela expressou nenhuma insegurança em relação a isso. Ela falou assim: "Nossa, que bom, tem todo o meu apoio." Ela nunca expressou nenhuma insegurança. Nem como que eu iria começar, nem onde que iria ser. E nenhum. Sabe aquela questão de primeiro a gente põe o pé, depois Deus põe o chão? É exatamente isso. Eu pus o pé e ela pôs o chão. Eu não sabia o que eu ia encontrar pela frente. Bonita essa mensagem. Aí, beleza. Começamos a trajetória de tentar medicina. O que era medicina? Eu nunca tive contato com um médico a não ser como paciente. Não sabia nem por onde começava. Durante a nossa formação acadêmica da escola, do ensino primário, a gente tem pouca instrução do que é uma carreira acadêmica, do que a gente pode fazer como estudante. Talvez eu acho que por isso hoje muitos jovens acham que não tem futuro na carreira acadêmica, que fazer faculdade é perda de tempo, que vai fazer faculdade, mas não vai conseguir exercer a profissão. E não é por aí. Eu descobri que eu pensava assim também. E eu descobri depois que não é assim, que na carreira acadêmica a gente não tem só uma possibilidade, a gente tem inúmeras possibilidades. Então eu comecei a pesquisar muito o que era a Universidade Federal. Para você ter uma ideia, a UFVJM estava começando. Se eu não me engano, ia começar a primeira turma de medicina em 2013 ou 2014. Você foi federal? Foi. Qual é a faculdade? Universidade Federal do Sul da Bahia. Aí eu ficava pesquisando o que faz a Universidade Federal, você tem que pagar, porque muita gente não sabe que para fazer medicina você pode fazer por universidades públicas, que você acha que tem que pagar. E medicina é um curso que as mensalidades são muito altas, 10, 12, 15, 20 mil, entendeu? São universidades que têm um custo muito alto. E só que isso nunca foi um empecilho para mim buscar maneiras de como eu poderia conseguir isso. Engraçado, hoje eu penso assim, que tem uma frase que fala: a gente tem medos bobos e coragens absurdas. E naquela época eu tinha uma coragem absurda, que em nenhum momento eu pensei: poxa, eu não vou conseguir, não é pra mim. Porque minha mãe sempre me apoiou, ela nunca, talvez ela tenha pensado, será que isso é pra gente? Mas ela nunca deixou transparecer. Então, comecei a pesquisei muito, aí comecei a entrar no mundo que a gente fala que é o mundo dos enenzeiros, de fazer o Enem, de saber o que é o Enem, de pesquisar sobre universidades. Hoje em dia a gente já começa a fazer isso desde o primeiro ano, claro. Mas naquela época, aqui no Novo Oriente, eu não te fazia ideia.
a UFVJM Teoflotone estava começando e tudo. Aí, beleza, fiz o Enem, não tirei uma nota boa para passar em medicina, mas passei em arquitetura. A arquitetura tá batendo na porta, Sim. né? Mesmo querendo medicina, eu ainda tinha jogado minha nota para arquitetura. Cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, passei em arquitetura. Ela falou assim, mas você quer fazer? Eu falei, nossa, assim, eu quero muito fazer medicina. Se eu passei agora, talvez eu tenha a possibilidade de passar de novo, então eu vou tentar mais um ano. E nem mais uma vez, ela falou nada, ela falou, vamos, então vou te apoiar. O que você quiser e eu puder fazer, nós vamos fazer. Ótimo. O chão tava lá. O chão, mais uma vez ela colocou o chão. O chão tava lá. Aí foi. O que vamos fazer no outro ano? Aí eu trabalhei no outro ano na intenção de que eu poderia trabalhar e conciliar com o estudo para a faculdade. Só que não dá. É difícil quando a gente é vestibulando. Eu sei que trabalhar é importante, conseguir as coisas é importante, mas hoje eu penso assim que tudo tem um tempo. A nossa geração está se tornando uma geração muito precoce. E a gente tem que passar por certas coisas na vida, claro assim, pensando no nosso meio, na nossa classe social, serve até como um amadurecimento, né? Sim. E eu sempre tive esse pensamento de não querer ser muito precoce, de entender, por mais difícil que fosse, que seria importante. Quando eu passava pelas situações, eu falava, não, eu sei que isso é importante passar, vou aqui esperar, confiar, que eu sei que vai dar certo. E claro, aí foi acontecendo. Aí comecei a trabalhar, depois aí eu falei com ela, mãe, abri um cursinho em Teoflotone. Você acha que tem possibilidade da gente conseguir tentar uma bolsa ou conseguir ir lá para fazer? Não, vamos, você vai conseguir. Fui mais uma vez. Aí juntei com mais 2 colegas que também tinham interesse. Fomos para Teoflotone, moramos nós 3 numa casa lá. Dividimos a casa. E ficamos 1 ano fazendo cursinho. Hoje em dia, eu paro pra pensar assim, que eu vivi 1 ano sem internet. Não tinha internet em casa, tinha internet só no cursinho, só que não usava muito. O WhatsApp não era aquela coisa que é hoje ainda, assim. Que a gente dependia tudo, conversava toda hora o WhatsApp, não. E eu, sabe, assim, vivi 1 ano praticamente sem internet, só estudando. E do cursinho pra casa, eu tenho uma lembrança de que eu tinha, no começo, quando eu comecei o cursinho, eu ganhei um sapato. Quando eu fiz 1 ano de cursinho, que eu ia andando e voltando, de Teoflotone, que era relativamente perto, uns 20 minutos, 30 de caminhada, todos os dias. Aí, quando chegou o final do ano que eu olhei, o sapato tava totalmente gasto embaixo, porque eu nunca tinha olhado. Aí um dia eu chegou no final do ano, fui aposentar o sapato, quando eu virei, ele tava totalmente gasto, entendeu? Aí eu achei, caramba, esse eu não andei, tá? Aí, fiz 1 ano de cursinho, com muito esforço dela, que também teve que trabalhar para pagar o cursinho, também a minha estadia lá em Teoflotone. Também não. Foi Genoma? Foi Genoma. Quanto tempo você fez Genoma? 1 ano. Não fiz o Enem, minha nota melhorou absurdamente. Eu passava em muitas faculdades de arquitetura, mas naquela época eu já tinha decidido que eu não queria mais arquitetura. Falei, eu queria medicina. Parece que o fato de ser tão difícil de conseguir estava me dando muito gosto por continuar tentando. Entendeu? Aí, só que aí começou a vir muitas questões na minha cabeça, que é que vem na cabeça de muita gente que é vestibulando, mas tem uma diferença de quem é vestibulando de medicina. Muita frustração, muita insegurança o tempo inteiro, muito assim, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Quando que vai dar certo? É muito, se você for para escutar histórias de vestibulando de medicina, você vai escutar muito isso, é muita frustração, muita tristeza. Até que chega o momento chega, mas é muita luta por trás disso, né? Levando sempre em consideração o nosso contexto de vida. Só um minutinho aqui. Pro público de casa, estiver vendo eu dando sinais aqui, é porque o meu menino tá ali nos corpos, ele é pequenininho, tá me ajudando. Tô ensinando ele a trabalhar com isso. Então, às vezes eu dou uns sinais aqui. É o futuro jornalista, né? Vamos ver. E aí? Isso. Aí, só que aí eu deixei isso tomar conta de mim. Que a gente também passa por esses momentos de ansiedade, só que por um momento eu deixei isso tomar conta de mim. Eu falei, não, chega. Não quero passar por isso de novo, é muito frustrante. Vou entrar em uma faculdade e tentar por outra via, que é onde eu descobri que tinha como você entrar em uma faculdade e pedir reopção de curso. Não consegui entrar pela reopção de curso, então fiz fisioterapia, que, engraçado,
E mais uma vez eu penso assim, caramba, eu passei por isso tudo, mas tudo que eu passei foi importante para eu viver o que eu vivo hoje. Eu aprendi, quando eu entrei em medicina, eu usei muita coisa que eu aprendi em fisioterapia. Muita coisa que eu tinha estudado, que eu estudei pra caramba, porque a gente precisa de ficar com a nota muito alta para pedir a reopção de curso. Não deu certo, infelizmente. Aí eu fiz o Enem, novamente, desse um ano que eu tinha feito fisioterapia em Diamantina. Morei em Diamantina 1 ano, estudei na UFJM de lá. E parece assim que quando as coisas têm que acontecer, parece que tudo dá certo. Aí eu falei, vou fazer o Enem, porque surgiu uma nova universidade, Universidade Federal Sul da Bahia. E vou tentar lá, eu acho que vai dar certo. Eu sentia que ia dar certo. Aí, fiz o Enem, consegui passar lá na Universidade Federal Sul da Bahia. Só que lá funciona com um modelo diferente. Era um modelo norte-americano de ensino. Você começa na área básica de concentração, depois você vai para a área específica, que é medicina. Então, a gente começa na área básica, que seria o bacharelado em saúde, depois a gente migra para medicina. E assim foi. Nesse processo de eu fazer cursinho, entrar na faculdade, ir para a Universidade Federal do Sul da Bahia, que foi onde eu cursei a medicina, aconteceu muita coisa. Eu continuei tentando medicina em outros lugares. Porque além de você tentar a Universidade Federal, pelas universidades federais, pelo Enem, e estaduais também, ele tem vestibulares próprios ainda, tem universidades que fazem os seus vestibulares próprios, inclusive próprio para medicina, existem muitas universidades que fazem ainda. Tem o ProUni, que você pode tentar bolsas de estudo integral ou com desconto de 50%. Tem universidades particulares também. E tem o FIES também. Um dia antes de eu fazer essa prova, que quando eu sentia que ia dar certo, eu passei no FIES para medicina. Eu tava saindo para Toflotone, abri o celular, tinha lá que eu tinha sido aprovado. Aí falei com minha mãe, falei assim, mãe, passei, deu certo. Ela, não, você vai terminar... Passar no FIES quer dizer que... Que eu ia conseguir, que eu tinha conseguido uma bolsa, financiamento. E lá era quantos por cento? Quantos por cento do FIES? Ah, é 85 por aí. Foi uma porcentagem bem alta. Mas é porque medicina é um dos únicos cursos que não financia 100%, porque é muito alto o valor. Quando você termina a faculdade com uma dívida de 500, 600 mil reais. Hoje em dia já beira R$1 milhão. Então, assim, é uma dívida bem alta para você sair depois que você forma, né? Só que aí não, naquele momento a ansiedade veio, só que deixei ela embora e fui fazer a prova. Aí fiz a prova, entrei na universidade, aí começou outras coisas. Um dia, continuei tentando o ProUni, eu consegui entrar na lista de espera de uma universidade no Rio de Janeiro, chama a Universidade em Petrópolis. E eu tinha esquecido todos os meus documentos aqui no Novo Oriente. E eu tava na lista de espera e tinha que levar a documentação. Eu liguei pra cá e não ia dar tempo de vir por ônibus, de ir pro ônibus pra Teixeira pra eu ir pro Rio de Janeiro. Liguei pra cá e falei assim, mãe, eu tô na lista de espera de universidade, eu acho que tem muita chance de eu ser chamado, porque eu tava muito próximo. Tinha 15 vagas e eu era assim, o 17º por aí. Aí eu falei, não, acho que vai dar certo agora. Não ia dar tempo de ir pro ônibus. Meu padrasto pegou todos os documentos, colocou na moto, foi de moto daqui pra Teixeira de Freitas pra levar esses documentos pra mim. Porque antes de eu viajar pro Rio de Janeiro, aí foi uma correria. Aí eu fui pro Rio de Janeiro, levei essa documentação em Petrópolis, voltei no mesmo dia. Tipo, meu dia teve várias horas, teve muito mais de 24 horas. Aí chamou até o 12º, eu fiquei em 14º na lista de espera, chamou até o 12º. Aí eu e mais uma pessoa não conseguimos, mais uma vez. Aí então acho que é aqui mesmo que eu tenho que ficar. Lá na Bahia. Fiquei lá na Bahia. Aí fiz os 3 anos de bacharelado e consegui migrar para medicina. Quando tudo deu certo, eu já tinha migrado, já tinha passado, que eu liguei para ela, falei assim, mãe, deu certo. Já tinha passado aí 5 anos. Falei, deu certo, mãe. Agora já consegui medicina. Agora a gente vai terminar e vai dar tudo certo. Sabe, assim, passa um filme na cabeça. Tipo, de tudo que aconteceu, de tudo que eu fiz pra estar ali, desde a minha vida inteira, de todo o apoio que eu recebi deles, de tudo que a gente fez, nada foi em vão. Todo o esforço valeu a pena. Como eu te disse, não foi uma coisa imediata, demorou muito tempo. Muitos anos. Mas valeu a pena. Entendeu? Que história, hein? Que história. Você... fez estágio lá mesmo? Aí, a medicina ela é dividida em 3 áreas, basicamente. Tem a área básica,
que é o ciclo básico, onde você estuda as matérias básicas, anatomia, fisiologia, bioquímica. A área do ciclo clínico, que é onde você já começa a aprender a ser médico, né, basicamente, a atuar nas unidades básicas de saúde. É nesse momento que você se sente preparado para trabalhar? Não é Ainda nesse não é momento. nesse Não, momento? ainda não é nesse momento. E que é onde você começa a aprender o que o médico faz e o que faz, né, na medicina, nessa área básica, no ciclo clínico, que você começa a clinicar de fato, atender, e diagnosticar, tudo. Depois de 2 anos de ciclo clínico, você vai para o internato, que é aí que é nesse momento que a gente aprende a ser médico, que é quando você vai de fato a exercer a medicina dentro dos hospitais, dentro das unidades básicas de saúde, porque você já atende, você já medica, você já clinica, só que a gente tem sempre um preceptor do nosso lado, mas o preceptor só avalia. Claro que também a gente discute os casos, mas no momento principal ali é a gente que faz tudo, né? Que avalia o paciente, que é nesse momento, é no internato, que eu costumo brincar, que a gente aprende a ser médico mesmo. Aí, me formei em outubro do ano passado, foi uma cerimônia, assim, linda, sabe? Assim, de muita gratificação, a presença da minha família, assim, sabe? Assim, foi um momento ímpar na minha vida, de que, caramba, valeu a pena passar por tudo isso. Claro que eu vivi 8 anos lá, que eu vivi um período de pandemia. A minha turma é uma turma da medicina EAD, do ciclo clínico. Eu tive um ciclo clínico EAD, mas a gente, por conta disso, nós tivemos que estudar muito mais, porque nas universidades, nessa fase do internato, não tem prova. A avaliação é conceitual. O preceptor te avalia o seu desempenho todos os dias, diariamente. Na nossa, não. Na nossa universidade tem prova. A gente tem que fazer prova durante todos os ciclos do internato. E você está pensando em especializar em quê? Então, desde quando eu entrei na universidade, no meu primeiro ano de universidade, eu sempre gostei de saúde da mulher. Sempre, sempre. E a gestante particular sempre foi a saúde da mulher gestante sempre foi uma área muito gratificante para mim, porque gestante, assim, escuta o que você fala, discute com você, só que sempre segue as orientações, diferentemente abre, né, isso. Já adultos, crianças, idosos, são um pessoal mais teimoso, sabe? Mais assim, mais moroso, tem que ir muito assim. Tem que ter persuasão da sua parte, né? Exatamente. E eu sempre tive essa aptidão, e sempre gostei. Aí eu sempre penso hoje em dia em fazer a residência de ginecologia e obstetrícia, que inclusive a faculdade não acaba por aí, né? Depois que a gente faz medicina, a gente se forma clínico geral. Você Sim. pode clinicar, fazer pequenos procedimentos, tudo. Mas se você quer seguir uma área específica, quer ter um consultório, ou quer fazer cirurgias, você tem que fazer uma especialização, que seria a residência médica. O que é a residência médica? Você vai ficar... Hoje em dia, todas as residências têm uma duração de 3 anos, todas as residências médicas. Porém, tem residências médicas que exigem pré-requisitos, como outra residência. Para você fazer uma residência, tem que ter outra. E tem uma residência mais específica, que é, por exemplo, neurocirurgia, que é entrada direta, mas são 5 anos de residência. Você faz 6 anos de medicina e mais 5 de residência. Mais 5 de residência. Então, a carreira médica, a carreira na medicina é uma carreira muito longa. Você tem que se preparar durante muitos anos para você conseguir ser um profissional renomado em alguma área específica. Claro que você pode, isso é um desejo de cada pessoa. Você pode simplesmente ser clínico e ser feliz para sempre. Mas se você tiver o desejo de se especializar em uma área, essa carreira é um pouco mais longa. Aqui já, com você sabe quantos novrentinhos fez medicina? Sim, eu sou o 4. Vamos lá, tem quem? Tem Diego. Tem Diego, Isaele. Josi, Dinarque. Tem Brenda, Dione. Isso. Tem o William, que tá formando, né? Formou já. Formou. E Josi, que ela é daqui de... Josi. Josi. Josi é qual? Josi lá da Americana. Acho que é Jami. Lá de Jami. Isso. Ela também formou já? E já tá fazendo também residência. E tem também a irmã de Thales, né? Irmã de Tati. Pessoal de Demarão. Acho que é Brenda também o nome. Não esqueci o nome dela. Eu não lembro. Tem bastante médico daqui. Mas da minha geração, nós somos 3. Eu, William e Josi. Vamos faturar um pouquinho aqui, voltamos já.
Bar da Amizade. As melhores cervejas são as que bebemos com os melhores amigos. Bar e restaurante Montiver, há quase 2 décadas dando sabor à sua rotina diária. Asprovel, proteção completa para os seus veículos. Estilos, lava-jato e higienização de estofados. Autoescola Autovia, centro de formação de condutores. Fatos e fofocas, a voz do povo. Rancho Califórnia, espaço ideal para seu evento. Voltamos aqui com o terceiro bloco dessa conversa, esse bate-papo com doutor Iago. Agora pra ser doutor, viu? porque já passa uma parte de Iago, agora já formou, agora virou doutor. E vem cá, Iago, qual foi a ideia ou a motivação que te trouxe para trabalhar aqui? Então, quando eu me formei, eu sempre, desde quando eu estava na faculdade, eu sempre pensei assim, quando eu me formasse, a da possibilidade de retornar e vir trabalhar novamente aqui no Novo Oriente, até para também devolver para a população parte do que eu recebi aqui, de apoio educacional, dos professores, da comunidade, porque não só minha família, mas todos os meus amigos, as pessoas que me conhecem, sempre me incentivaram nesse processo, né? Eu ia te perguntar justamente isso. O fato de você conhecer muita gente aqui, ou melhor, muita gente conhecer a sua família, isso em algum momento não causou receio, não? Causou. Até pelo fato de eu ser o primeiro médico formado a retornar para cá. Justamente. Eu pensei nisso bastante, como que seria até a recepção da população em relação a isso. Eu nunca me preocupei das pessoas ficarem me chamando de doutor. Quem me conhece chama Iago, eu não ligo com isso, é uma coisa que para mim não é importante. O que para mim é importante é uma boa relação profissional. Porque quando eu estou no meu ambiente de trabalho, eu, além do Iago conhecido, eu também sou médico, né? Que estou ali para prestar um serviço para aquela pessoa, um serviço que exige responsabilidade, que também exige muito respeito. E voltar para cá não foi uma decisão fácil, mas foi uma decisão bem pensada. Minha mãe, conversei bastante com ela, ela me apoiou nessa decisão. E assim, desde quando eu voltei, tem sido muito gratificante dar essa devolutiva para a população, de oferecer um atendimento, dando o melhor atendimento que eu aprendi a oferecer com os meus conhecimentos, que eu sempre procurei ampliar os meus conhecimentos. Então, assim, o que eu posso fazer aqui em prol da população de Novo Oriente, esse é o meu objetivo, eu tenho feito. Perfeito. Então, com relação à receptividade do povo, parece que tá legal, né? Mas você tá percebendo, tá tendo alguma desconfiança? A pessoa vai lá e fala, esse menino novo. Tem, bastante. E levando em consideração a premissa de que santo de casa não faz milagre, né? Exato, tem tá bastante. Tendo muito isso? Tem bastante. E te chateia ou como Não. você lidar com isso? Eu, assim, porque assim, entrando em outras questões, além de vir dessa cidade pequena, né, de uma origem mais humilde, além de todas essas questões, eu sou uma pessoa negra, preta também. Então, tudo isso tem, assim, uma certa importância, tanto na questão de ser médico, um médico preto, né, que muita gente, às vezes, crianças, chega assim, mãe, nunca vi dessa cor, entendeu? E pra mim isso é bom, porque... Tem isso? Tem. Eu falo por mim, quando a primeira vez que eu fui atendido por um médico negro, foi pra mim uma experiência muito boa, porque, poxa, eu vi naquele profissional que é uma profissão embranquecida, né? Que, graças a Deus, isso tem mudado bastante, graças a todos os projetos criados, que também, assim, embora isso seja um ponto de discussão, né? E assim... A questão da idade, né, da aparência, assim, eu sou questionado, muito questionado. Quando junta tudo isso, eu nunca sou médico. Eu sempre, assim, sou técnico, enfermeiro, já aconteceu... Vou chamar o médico, ele aparece. Exatamente. Ou então chega pra mim e pergunta assim, você que é o médico? Entendeu? Ou então, às vezes, eu prescrevo a medicação, entrego a receita pra pessoa, aí a pessoa vira pra mim e fala assim... Eu vou passar com o médico que horas? Entendeu? Aí, só que assim, isso aí não... como eu posso dizer? Isso, pra mim, não é um ponto de embate. Profissionalmente, eu não me abalo com isso, porque eu tenho, assim, segurança na minha profissão e no que eu faço. Eu sei que eu prestei o melhor atendimento que eu poderia prestar. Essas questões, não vou confiar porque é novo, ou vou perguntar cadê o médico, ou não vou achar que é médico, aí isso é uma coisa que não depende de mim, né? Isso aí depende mais do outro, da perspectiva que ele tem do que é ser médico do que de mim, propriamente dito.
Nós já falamos aqui sobre inspiração, e você tem consciência disso, que você hoje é uma inspiração. E como alimentar essa esperança de outras pessoas que sonham em se tornar doutor? Digo no sentido de enfrentar Sim. as dificuldades desde do vestibular, sei lá, do genoma, né? Cursinhos preparatórios. E... Assim, desde quando eu retornei, muitas mães me falam do desejo que os filhos delas têm de ser médicos ou médicas, né? E para mim é muito importante mostrar para elas e para as pessoas jovens também que é possível a gente furar essa bolha, cursar esse curso que não é fácil nem para entrar, nem para ficar, e depois que sai também não é. Mas assim, eu sempre falo, estejam preparados para viver momentos de muita frustração, de muita tristeza, mas também estejam preparados para viver momentos de muita alegria, né? Porque por mais que é muita luta, é muito desafiador o momento inteiro. A palavra assim, para cursar medicina é muito desafiador, porque a profissão exige muito o tempo inteiro. E quanto mais você se doa, mais ela exige. Então você se torna às vezes um filho ausente, um amigo distante, muitas vezes um companheiro que fica perdido, assim, sabe? Isso, a gente também tem que pensar nisso. E por mais que a jornada até chegar lá seja árdua, eu não conheço ninguém que tenha dito assim, nossa, eu levei tantos anos para chegar até aqui e não valeu a pena. Todo mundo sempre fala, eu cheguei na hora certa. Todo mundo. Isso que para cursar medicina, eu acredito que a gente também tem que estar preparado, não só em questão de conhecimento, mas também emocionalmente, espiritualmente também, e tem que ser uma pessoa que também tem que ter um grau de maturidade, embora desenvolva isso durante a faculdade também, porque a gente vai lidar com uma parte muito sensível do ser humano, né, que é a vida mesmo. Não sei, você já percebeu ali que quem tá fazendo pra mim os cortes é meu menino, né? Miguel, né, Miguel? E ele é muito curioso, ele tem uma pergunta pra fazer pra você. Ele perguntou se podia fazer essa pergunta. Vem aqui, pai, pra você fazer a pergunta pro tio. Senta aqui. Pergunta pro tio. Doutor, eu queria saber, eu posso te fazer uma pergunta? Claro, pode sim. Eu queria saber como é que os doutores descobrem o que as pessoas têm. Como que descobre o que as pessoas têm? Bom, primeiro a pessoa vai chegar lá com algum sintoma, né? Você já sentiu dor de barriga? Já. Então, a sua mãe vai te levar e vai falar assim, ô doutor, Miguel tá com dor de barriga. Aí, a partir disso, desse sintoma que você sente, que a gente vai investigar. Vou fazer exames em você. Quando é uma criança, claro, eu vou te pedir permissão. Você vai ter que pedir permissão para os seus pais, né? Porque ninguém pode tocar no corpo das crianças sem a permissão dos pais, não é mesmo? E depois, a partir desse exame que eu vou fazer tocando em você, a gente vai ver a necessidade de pedir outros exames de sangue, entendeu? De fezes, para investigar se tem algum verminho por aí, não é mesmo? Que faz a barriga doer. E a partir daí, a gente vai tratar e você vai melhorar da dor de barriga. Ah. Entendeu? Muito bem. Muito obrigado. Por nada. É curioso demais, viu? Criança curiosa é ótimo. Ele fica perguntando, tudo é pergunta aqui, então já vou deixar ele aprender. Ô, doutor Iago, a nossa conversa chegou ao fim. Calma aí. Nossa conversa tá chegando ao fim, né? Primeiro eu quero agradecer mais uma vez de você ter se disposto a vir aqui. Achei o máximo. Espero que outras pessoas, os jovens agora, os meus alunos inclusive, que eu trabalho com fundamental e com médium, né? Possa encontrar inspiração nas suas palavras, né? Essa forma que você fala, eu acho que você trouxe essa leveza. E quais suas considerações finais para mim? Tem alguma coisa que você quer falar? Assim, o que eu gostaria de falar é que essas pessoas, esses jovens, né, que sonham ou que pensam em fazer medicina ou qualquer outra faculdade, que não desistam, porque eu não vou falar que é fácil, mas hoje em dia a gente tem muitas oportunidades,
talvez pense assim, mas eu vou fazer uma faculdade, e como que eu vou fazer quando eu chegar lá? Hoje em dia a gente tem diversos programas de manutenção do estudante na faculdade, tem programas de iniciação científica, tem programas para ser pesquisador mesmo na faculdade. Então, a carreira acadêmica, além de ser profissionalizante e ser uma carreira longa, é uma carreira muito gratificante. Então, assim, para esses jovens que querem fazer faculdade, sobretudo medicina, o recado que eu deixo é que é para não desistir, que é possível, e eu sou a prova disso. Não sou uma pessoa naturalmente inteligente, mas eu sempre gostei muito de estudar. E para mim o que importa é isso, é a vontade. Enquanto existe a vontade, enquanto existe o sonho, não existem barreiras. É isso aí. Mais uma vez, obrigado. E voltamos próxima semana com outro podcast. Obrigado.